Eu estava noiva do príncipe Kyle antes mesmo de sairmos, graças a um acordo entre as duas famílias. No entanto, esse acordo foi subitamente desfeito no meio de uma festa luxuosa, quando Kyle cancelou o noivado porque estava farto de mim e queria ficar com a donzela Tereneza. Fiquei horrorizada com essa traição, enquanto os convidados da festa aplaudiam Kyle e Tereneza quando ela anunciou que iria casar com ele. Eu não conseguia entender como todos podiam apoiar uma plebeia que acabara de descartar seu noivo. Mas então eu soube o motivo. Kyle elogiou Tereneza como uma mulher virtuosa e inteligente, enquanto eu era apenas uma insensível. Ela disse que ter que fingir estar feliz com o noivado por 17 anos foi o maior tormento de sua vida, e que ela estava realmente feliz por finalmente ter sido liberta de mim. Mas eu não sou alguém que desiste facilmente. Lembrei Kyle que este noivado foi arranjado por nossos pais, e que ela não poderia desfazê-lo por vontade própria. Kyle respondeu que podia cancelar o noivado sem a aprovação de ninguém, pois eu era uma criminosa mesquinha que perturbou Tereneza por ciúmes. Tereneza começou a bancar a vítima quando Kyle contou como eu a tinha intimidado no campus. Eu chamei isso de mentira, pois era a primeira vez que eu encontrava Tereneza pessoalmente. Estudávamos em turmas diferentes. No entanto, Kyle, que nunca foi muito inteligente, perdeu toda a razão depois de se apaixonar por Tereneza. Ela pensou que eu estava tentando invalidar seu novo noivado ao apontar que eu estudava em uma turma avançada enquanto Tereneza estudava em uma turma regular. Ela disse que Tereneza lhe contou sobre todas as vezes que eu a intimidei, incluindo escondê-la no banheiro e empurrá-la a escada abaixo. Ela me chamou de vilã maligna e decidi que já tinha aguentado o suficiente dessa criança mimada. Eu disse a Kyle que não me importava mais com essas acusações, e que também aceitaria o cancelamento deste noivado. No entanto, pedi a Kyle uma última coisa antes de terminarmos nosso relacionamento para sempre. O príncipe não queria me dar nem mesmo isso, mas Tereneza, confiante em sua vitória, disse a ele para ouvir a pobre mulher falar para que ela não tivesse arrependimentos. Kyle começou a elogiar sua bondade, então me perguntou o que eu queria. Caminhei lentamente em direção a eles e cerrei o punho, dizendo a Kyle que meu último desejo era cuspir no rosto dela. Kyle ficou zangado com minhas palavras e me perguntou se eu tinha perdido a cabeça. Mas em vez de responder, dei um soco direto no rosto de Tereneza com uma postura tão bonita que até Muhammad Ali teria que acenar com a cabeça em aprovação. No entanto, por trás deste único soco, há uma longa história, e quer seja bom ou mal, teremos que sentar e assistir a tudo para ver o resultado. Desde criança, gostava muito de bater nas pessoas, e a cada semana, eu cobrava algum infeliz com meus socos. Meu irmão, Leonardo, sempre me admoestava sobre minha tendência violenta. Mas eu disse a ele que estava fazendo isso por um propósito maior. Embora Leonardo soubesse que desta vez eu havia salvado um civil de um nobre ganancioso, ele ainda não conseguia esquecer minha aparência coberta de sangue. Ele disse que eu estava prestes a entrar na sociedade nobre em um banquete, e que eu deveria parar de bater nas pessoas e me comportar como um lorde. Acontece que foi o maior desafio para mim, quando conheci o desprezível Kyle pela primeira vez naquele banquete. Ele me disse que a partir daquele dia eu seria seu servo, e tive que usar toda a minha força de vontade para reprimir o desejo de socá-lo, pois sabia que ele era o príncipe deste país, bem como meu futuro marido. Este foi apenas o começo do meu sofrimento quando Kyle continuou a me intimidar e me atormentar, enquanto minhas mãos estavam atadas pela situação familiar. Nem mesmo meu pai poderia ajudar, pois estávamos enfrentando a realeza. Portanto, tive que suportar o abuso por muitos anos. Finalmente completei 15 anos e entrei na Academia Nacional com a pontuação mais alta, rapidamente ganhando muitos fãs. Infelizmente, Kyle também estava lá, e ele declarou publicamente que eu serviria a ele como um escravo mesmo dentro da academia. No entanto, nesta altura, eu já estava imune às suas provocações e ao seu orgulho, por isso mantive uma cara impassível ao lidar com ele. Dias depois, Kyle entrou na minha sala de aula de mau humor e começou a gritar, dizendo-me para ir comprar-lhe o almoço. Pedi desculpas e disse a ele que o faria imediatamente. Mas o desgraçado ainda não estava satisfeito, e me levou para ser punido, ao mesmo tempo deixando capangas para vigiar outras garotas para que elas não reclamassem com os professores. Eu sabia que Kyle estava com raiva por ter sido rebaixado para a turma de adultos por suas notas ruins. E ele queria desabafar sua frustração atacando-me. Ele decidiu cortar meu cabelo e levá-lo de volta para a sala de aula como um troféu. E mesmo com minha paciência paciente, isso já havia ultrapassado o limite. Eu disse a ela para parar, ou eu contaria à minha família. Mas Kyle insultou meu pai, chamando-o de um mero cão de guarda da nobreza. Eu estava prestes a mandar aquela maldição de volta para a escuridão.
Mas, felizmente, o grão-duque Julius estava por perto, e ele interveio imediatamente para impedir a briga. Kyle não conseguia fazer nada na frente de seu irmão, e foi embora depois de ser repreendido. Eu sabia que ela voltaria para me incomodar mais uma vez, mas ainda agradeci a Julius por me salvar. Ele respondeu que estava apenas salvando seu irmão mais novo, antes de começar a conversar comigo, e eu comecei a respeitá-lo por seu caráter nobre. Eu sabia que o grão-duque Julius era o principal candidato ao próximo trono. Mas os nobres corruptos o temiam e estavam apoiando Kyle para salvar seus próprios pescoços. No entanto, o respeito que eu tinha pelo grão-duque logo se transformou em inveja quando descobri que Julius havia tirado nota máxima em todas as disciplinas, encerrando minha sequência de vitórias em primeiro lugar. Pensei que Julius devia ser realmente excelente e trabalhador. Mas quando ele se aproximou e me disse o quão fácil era tirar nota máxima, fiquei furioso. Achei uma provocação pessoal e estudei arduamente para derrotá-lo na próxima vez. Mas então os rumores se espalharam de que Julius havia perdido de propósito porque queria me agradar. Isso me decepcionou ainda mais, e decidi ignorá-lo completamente. Mas Julius continuou a me incomodar. Ele até me seguiu depois das aulas, perguntando como estavam as coisas entre mim e Kyle. E de repente percebi que Kyle não tinha intenção de me incomodar ultimamente, apesar de ter levado uma surra naquele dia. Percebi que Julius estava me seguindo para manter Kyle longe, e comecei a vê-lo sob uma luz um pouco mais positiva. Então Julius começou a me cortejar de repente, e eu provavelmente teria caído se ele não tivesse me chamado de uma criatura fascinante. Fiquei chocada com seu comentário, mas Julius não estava mentindo. Ele realmente achava que eu era uma criatura fascinante, digna de estudo e até fez anotações sobre mim. Foi aí que comecei a odiar Julius e desejei poder derrubá-lo junto com Kyle um dia. Voltando ao presente, todos os meus ressentimentos finalmente encontraram uma saída na forma do rosto de Terenessa. Com apenas um golpe, mandei-a voando e derrubei mais 2 damas de companhia. Kyle entrou em pânico e me perguntou o que eu estava fazendo. Respondi friamente que estava incomodada pelas palavras venenosas dela e que Terenessa teve que pagar por isso. Então caminhei em direção à multidão de nobres que estavam congelados, percebendo completamente que cada um deles era um pequeno bandido corrupto. Fiquei furioso com eles porque eles se alegraram quando Kyle cancelou o noivado, então vesti as luvas que sempre carrego comigo para emergências. Os nobres entraram em pânico e chamaram a guarda, mas eu rapidamente os enfeiticei para dormir antes de esfolar gradualmente cada um deles. Os nobres começaram a implorar a qualquer um que os protegesse, até mesmo oferecendo vender seus escravos, embora o tráfico de escravos fosse ilegal no país. Percebi que esses caras eram lixo irreciclável, e não pesaria em minha consciência se eu os deixasse inconscientes. Portanto, ativei minha magia especial de tempo para acelerar a velocidade, e comecei a varrer todos com socos de classe E. Em pouco tempo, todos os nobres estavam caídos no chão. Kyle foi o último a sobrar, e ele fez xixi nas calças depois de ver meu verdadeiro eu. Eu disse a ele que agora era a vez dele, e assim que eu estava prestes a socá-lo, meu irmão Leonardo chegou para me impedir. No entanto, ele estava atrasado demais, e eu mandei Kyle voando contra a parede. Foi uma sensação muito revigorante. Enquanto Leonardo ficava horrorizado ao ver os nobres caídos no chão, Julius parecia muito divertido. Eu quase fui tentado a dar um tapa nele também, mas decidi não ir tão longe desta vez. Fui cumprimentar Julius e Leonardo e eles me perguntaram o motivo do meu surto de violência. No início, falei como um robô, dizendo que eles cometeram crimes imperdoáveis e depois ainda se gabaram, então os puni imediatamente. Mas quando Julius me pediu para dar os detalhes exatos, respondi que eles me enfureceram, então os derrubei. Leonardo sofreu um ataque cardíaco ao ouvir isso, mas Julius começou a rir, dizendo que desejava que alguém tivesse inventado a câmera porque ele realmente queria ver como eu derrotei todos os nobres. Ele me disse para esperar que ele chegasse para iniciar a batalha, mas eu disse a ele que era uma exigência ridícula. Enquanto isso, meu irmão começou a entrar em pânico com as consequências, mas Julius o tranquilizou dizendo que cuidaria de tudo aqui. De repente, senti tontura e caí no chão, mas Julius segurou minha cabeça antes que ela atingisse o chão. Acordei 3 dias depois, ouvindo um zumbido na minha cabeça. Ao me recuperar gradualmente, percebi que havia usado demais os poderes que Krenoa, o deus do tempo, me concedeu. No entanto, assim que abri os olhos, vi uma empregada em cima de mim, com uma faca apontada para mim. Perguntei calmamente à empregada: "Quem é você?" Mas ela gritou para eu morrer, e tentou me esfaquear. No entanto, ela não conseguiu igualar a minha velocidade de reação, e foi lançada contra a parede imediatamente. Leonardo entrou correndo ao ouvir o barulho alto vindo do quarto de sua irmã, e ficou horrorizado, ao ver que a primeira coisa que fiz ao acordar,
foi dar um soco em alguém. De qualquer forma, ele me disse o quão preocupado estava comigo e, em seguida, Julius entrou no quarto depois que eu tomei um banho completo. Julius anunciou que meu noivado com Kyle foi oficialmente desfeito com a permissão de ambas as famílias. Kyle foi destituído de seu direito de herança por defender nobres envolvidos em tráfico de escravos, e todos os nobres na festa também foram presos. Fiquei satisfeita ao ouvir isso, e perguntei a Julius se eu seria punida. Ele disse que eu era importante demais para a família real para ser punida. Mas, até que essa questão se acalme, terei dificuldade em encontrar um homem disposto a se casar comigo. No entanto, ele também tinha boas notícias para mim. Julius me disse que minhas ações recentes se tornaram uma história famosa em todo o reino, e que todos estavam falando de mim como se eu fosse o Batman. Eles me chamaram de Duquesa de Sangue, que mandou um bando de nobres perversos para a prisão apenas com os punhos, e eu parecia uma heroína para todos eles. Léo desmoronou ao ouvir outro apelido assustador de sua irmã, mas Julius disse a ele que havia coisas mais importantes para resolver primeiro. Entre os nobres presos, havia muitos nomes proeminentes que ocupavam cargos no governo. Mas o maior desafio deles era o primeiro-ministro, o maior apoiador da facção de Kyle. Julius disse que o rei também suspeitava de corrupção na facção de Kyle. Portanto, ele estabeleceu uma organização chamada CIO2 para investigar, e Léo é o atual líder. Em seguida, ele convocou um de seus espiões, que foi o primeiro a se infiltrar na facção de Kyle, e trouxe informações valiosas. Aquele espião acabou sendo Sigurd, um capanga de Kyle. Ele imediatamente se desculpou por ter sido tão imprudente o tempo todo. Respondi que ele merecia um Oscar por sua performance espetacular. E Sigurd ficou ainda mais preocupado quando eu disse isso. Julius me permitiu dar um soco nele se eu quisesse esquecer tudo, e eu concordei. No entanto, dei apenas um tapinha leve em Sigurd porque ele também me salvou muitas vezes enquanto trabalhava para Kyle. Depois disso, pedi permissão para ir embora, percebendo que finalmente estava livre para fazer o que quisesse sem mais vínculos com Kyle. A primeira coisa na minha lista era interrogar a empregada que tentou me assassinar. De manhã, cheguei ao armazém onde a empregada Nanaka estava presa, mas descobri que ela havia tirado a roupa. De repente, um gato selvagem me atacou, mas eu o derrubei e percebi que a empregada era, na verdade, um humano que se transformava em animal. Eu disse a Nanaka para voltar à forma humana, para que pudéssemos conversar. E a empregada acabou por ser um rapaz. Ele estava determinado a me matar a todo custo. E percebi que era por causa da marca de escravo em seu peito, que o obrigava a obedecer a qualquer ordem de seu mestre. Perguntei a Nanaka se ele estaria disposto a me contar tudo sobre seu mestre se eu pudesse libertá-lo, e ele me disse para tentar. Interpretei isso como um acordo, e imediatamente o derrubei no chão antes de usar meu poder para reverter o tempo na marca de escravo dele. Neste mundo, todos os humanos nascem abençoados por uma divindade. Mas a maioria das pessoas nunca percebe qual divindade as abençoou. Aqueles que percebem isso podem usar o poder concedido pela divindade. E fui abençoado por Krenoa, a divindade do tempo, é por isso que a família real me valoriza tanto. Usei o poder de Krenoa para restaurar o corpo de Nanaka ao seu estado anterior a ele ter sido escravizado. Mas isso me deixou exausto. Mesmo assim, o garoto cumpriu sua promessa e me disse que quem o enviou lá foi o primeiro-ministro Godwyn. O filho de Godwyn estava entre minhas vítimas no banquete, e ele ordenou que Nanaka me matasse. Mas ele foi enviado lá muito antes para vigiar minha família. Nanaka me disse que Godwyn era um governante astuto, que enviava espiões para todas as famílias nobres para descobrir seus segredos e depois os chantageava para entrar em acordos de escravidão para que pudessem se afogar ainda mais em nossa armadilha. Bem, isso é o suficiente, e estou pronto para ir à casa de Godwyn para dar uma surra nele. Nanaka me disse para parar porque Godwyn está sempre cercado por guardas, mas isso não vai me impedir. Portanto, o servo que estava escalando disse que eu encontraria uma oportunidade melhor para derrubá-lo quando participássemos de um leilão de escravos em meio mês. Ele não sabia a localização do leilão, mas prometeu que poderia me ajudar a entrar em contato com o traficante de escravos, porque ele estava pronto para fazer qualquer coisa para se vingar do homem que o escravizou e muitas outras pessoas de sua espécie. Fiquei feliz em aceitar sua ajuda e o levei junto sem saber que Julius tinha ouvido todo o meu plano. Um dia depois eu e Nanaka fomos ao esconderijo para encontrar o traficante de escravos, e eu falei sobre um pedaço de mítil que comprei de uma criança por uma moeda de ouro. Nanaka me disse que eu fui enganado, mas eu não acreditei nele. Depois, virei-me para Julius, que nos tinha seguido sem ser convidado. Inicialmente, ele disse que queria aprender mais sobre o seu povo porque isso o tornaria um rei melhor.
Mas quando o pressionei, ele admitiu que tinha ouvido a nossa conversa e percebeu que não podia perder esta oportunidade emocionante de ver alguns bandidos desacordados. Nesse momento, apareceu um bando de bandidos e fiquei entusiasmado por ter alguém para espancar. No entanto, Nanaka disse-me para guardar o meu espírito de luta porque ele podia falar para resolver as coisas. Ele aproximou-se do bando de bandidos e ofereceu-se para pagar-lhes se os levassem a um traficante chamado Junk, mas eles recusaram-se a fazer negócios com pessoas fracas como nós. Falaram sobre como uma criança lhes tinha contado que uma mulher rica e estúpida lhe tinha comprado uma pedra por uma moeda de ouro e que eles tinham decidido aproveitar-se disso. Eles também tinham batido no menino e roubado a sua moeda de ouro a caminho, para provar que os fortes comem os fracos. Ouvir isto fez-me ferver de raiva, decidi que estes bandidos mereciam ser espancados, e aumentei a minha força antes de a usar para aumentar a velocidade. Rapidamente derrubei um dos bandidos, e depois intimidei os outros dois que perceberam que estavam a enfrentar uma princesa feroz e famosa. De qualquer forma, derrubei o bandido de mau aspecto, e depois virei-me para o último bandido, que tinha dito que os fortes comem os fracos. Eu disse que, de acordo com a sua lógica, eu podia fazer-lhe qualquer coisa, e ele implorou por misericórdia, prometendo devolver o dinheiro ao menino. Eu disse-lhe que podia fazer isso depois de o ter espancado, mas o bandido imediatamente usou o traficante de escravos como moeda de troca. No entanto, ele estupidamente revelou a localização imediatamente e eu agradeci-lhe antes de o derrubar. Depois, voltei-me para ver Julius a aplaudir, e perguntei-lhe o que tinha feito enquanto eu lutava. Ele perguntou-me se devia intervir e eu recusei imediatamente. Depois, Julius decidiu falar com o traficante de escravos Junk ele próprio, com medo de que ele pudesse reconhecer Nanaka, ou que pudéssemos derrubá-lo antes de obtermos qualquer informação. Ele conseguiu em poucos minutos, chantageando-o e ameaçando-o, e descobriu a localização do próximo leilão de escravos. A caminho de volta, chamei Julius um potencial trapaceiro, e ele respondeu que isso era melhor do que ser um louco violento. Nanaka perguntou se este era o tipo de destino que ele tinha ouvido falar muito. Mas de repente Julius e eu concordamos em silêncio em perguntar-lhe sobre ideias para se infiltrar no leilão. Pouco tempo depois, fui visitar um nobre chamado Zan, que era na verdade um traficante de escravos com quem Junk nos havia feito contato. Zan ficou feliz em ver um novo cliente à sua frente. Mas ele ainda me disse que um pequeno lord não deveria falar com um escória como Junk apenas para contatá-lo, enquanto eu poderia perguntar a qualquer nobre que eu conhecesse sobre o paradeiro dele. Eu disse que isso não importava mais, e então perguntei a Zan sobre seu relacionamento com Junk. Zan disse que eles não tinham negócios e que ele apenas contratava Junk para trazer qualquer escravo em potencial de valor que aparecesse no distrito do abismo. Perguntei o que ele queria dizer e ele respondeu que sereias, súcubos, escravos e outros tipos de valor. E então ele apontou para Nanaka, dizendo que aquele escravo também era um despojo de grande valor. Quando Nanaka ficou apavorada ao ouvir isso, perguntei a Zan como ele sabia que meu servo era um escravo, e ele respondeu que tinha muita experiência nesse campo. Ele começou a rir histericamente e eu quase fui dominado para dar um soco nele ali mesmo, mas Nanaka me impediu, dizendo que precisávamos seguir o plano. De qualquer forma, quando aquele louco doente parou de rir, ele me perguntou qual tipo de escravo eu queria. Eu disse a ele que ouvi dizer que haveria um leilão de escravos em breve na capital, e que eu queria participar. Zan ficou sério ao ouvir isso, e disse que para participar do leilão, eu precisaria ser verificado. Para fazer isso, eu precisaria revelar minha identidade para outras pessoas no círculo de leilões e comprar ou vender pelo menos 6 escravos. Ofereci a ele qualquer quantia que ele quisesse, mas Zan respondeu que o problema não era o dinheiro. Em vez disso, ele disse que se eu pudesse entregar o escravo que eu tinha, ele me levaria ao leilão como filha de um parente distante. Eu fiquei realmente furioso ao ouvir isso, mas consegui controlar minha raiva e sorri educadamente, dizendo que se era tudo o que era necessário para entrar no leilão, eu estava disposta a entregar o escravo a ele. Logo depois, Nanaka e eu saímos da mansão, e eu ainda não conseguia acreditar que o comércio de escravos era realizado tão abertamente naquele reino. Fiquei muito feliz que tudo correu conforme o planejado, e que Zan agiu exatamente como Nanaka havia previsto. Nanaka também ficou surpresa que eu não usei a força para resolver todos os problemas e comecei a provocá-lo por estar brincando. Quando voltamos para casa depois disso,
Perguntei a Nanaka se ele tinha certeza sobre isso, porque embora eu pudesse apagar sua marca de escravo mais tarde, eu não poderia protegê-lo enquanto ele era um escravo. Nanaka respondeu que Zan provavelmente levaria a criança para um leilão e que ele não permitiria que ninguém machucasse seu item antes do leilão. A criança acrescentou que fez isso para se redimir por tentar me matar, e então começou a bocejar repentinamente. Entendo que os animais geralmente são ativos à noite e dormem durante o dia. E naquele momento, Nanaka se transformou em um animal enquanto dormia profundamente nos meus braços. Levei a criança de volta para a estalagem onde o príncipe Julius estava esperando por nós. Eu disse a ele que a negociação foi bem sucedida e ele ficou chocado ao saber que eu era capaz de resolver a situação sem ter que ferir ninguém. Fiquei furiosa com esse comentário. E então Julius disse que ele deveria ter ido comigo para testemunhar essa rara ocasião em que eu resolvi tudo sem usar a força. Mas o príncipe de um país não pode sair para comprar escravos. Eu não tinha intenção de discutir com ele. Portanto, logo depois de colocar Nanaka na cama, decidi sair para tomar um pouco de ar fresco. Julius disse que também estava pensando nisso e foi comigo, sempre perto de mim. Eu estava desconfortável com isso, mas Julius continuou me seguindo, dizendo que tinha alguns assuntos naquela rua. Naquele momento, um vendedor de tortas de maçã me chamou, dizendo que tinha uma promoção para meninas adoráveis. Ele disse que se eu comprasse uma torta de maçã, ele me daria uma maçã de graça, e Julius decidiu aproveitar essa promoção e também comprou. Em seguida, um vendedor de joias tentou me vender algumas bugigangas baratas, e Julius também as comprou, mas não deixou de fazer comentários. Ele também comprou de uma vidente sombria, e eu perguntei: "Você realmente tem algum assunto naquela rua?" Julius respondeu que estava apenas inventando e me chamou de adorável por acreditar em uma mentira tão óbvia. Fiquei realmente irritada com ele e dei um soco em um muro próximo porque não podia socar o príncipe. Julius apenas riu e depois me deu uma torta de maçã que me fez sentir como se estivesse voando para o paraíso. Julius então se desculpou por me incomodar, mas eu respondi que ele não podia comprar meu perdão apenas com uma torta de maçã. No entanto, mais uma torta de maçã é o suficiente, e rapidamente o perdoei. Depois disso, observei que Julius estava muito familiarizado com a disposição da cidade, e ele respondeu que frequentemente se escondia para explorar a cidade. Ele me perguntou como eu me sentia ao ver o mercado, e eu observei que quando Kyle costumava me mandar comprar pão para ela, eu não tinha muito tempo para olhar ao redor. No entanto, agora que vejo, o mercado parece um lugar muito alegre. Julius ficou muito feliz por eu gostar, e disse que toda vez que vem aqui, ele quer que eu veja este lugar. Perguntei-me se ele tinha saído comigo apenas porque queria me levar para um passeio, e pensava que se ele tivesse sido direto eu não teria sido tão relutante. De repente, Julius começou a falar sozinho dizendo que odiava o tédio. Desde que ele era jovem, as únicas coisas que lhe interessavam eram coisas estranhas e distorcidas. Ele sempre foi cercado por nobres estúpidos que queriam agradá-lo, e ele teve que continuar atuando na frente deles. No entanto, mais tarde ele me encontrou, alguém que não se importava nem um pouco com ele. Além disso, ele viu meu irmão me maltratando, por isso, decidi falar com você. Eu disse a você que poderia reclamar com meu pai se Kyle me maltratasse. Mas eu apenas dei um sorriso estranho, dizendo que você tinha acabado de contar uma história engraçada. Foi nesse momento que eu chamei completamente sua atenção, e ele nunca parou de me achar interessante. Ele disse novamente que achava a maioria das coisas no mundo chatas, mas odiava o tédio. É por isso que ele tenta manter as coisas interessantes ao seu redor, e agora ninguém o acha mais interessante do que eu. Dito isso, ele de repente se inclinou e me beijou na bochecha e eu me arrepiei. Julius disse que este não era o tipo de amor romântico tradicional, mas ele tinha certeza de que gostava de mim e que eu era muito valioso para ele. Naquela noite, enquanto eu estava sentada sozinha em meu quarto, ainda não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Caí na cama, perguntei-me se aquele beijo tinha sido apenas outra brincadeira do príncipe para me provocar. No dia seguinte, fui encontrar Zan novamente e disse a ele que entregaria Nanaka a ele, mas ele teve que manter sua promessa. Ele concordou, mas antes disso, pediu provas de que o escravo era realmente uma fera. Perguntei a ele se ele acreditava em mim, e ele respondeu que era apenas a política dele verificar as mercadorias antes de aceitá-las. Ordenei que Nanaka se transformasse, e ele imediatamente se transformou em um gato, cachorro ou qualquer outra criatura. Zan ficou feliz em ver isso, e de repente, um homem grande e assustador com presas saindo da mandíbula inferior entrou na sala. Ele olhou fixamente para mim e perguntou a Zan se eu era o escravo que eles receberam hoje. Zan disse ao escravo chamado Donovan que eu era cliente deles, e a fera que veio comigo era o escravo.
Nanaka claramente não ficou feliz em vê-lo, e eu também percebi que Donovan era meio humano e meio monstro, o que o tornava um licantropo. Zan se desculpou pelo comportamento grosseiro de seu escravo, e então disse a ele para levar a fera embora. Donovan pareceu descontente ao vê-la, e comentou que a fera era famosa por sua rápida regeneração. Ele colocou um colar de metal em volta do pescoço de Nanaka e começou a arrastá-la, mas Nanaka resistiu, o que o enfureceu. Ele girou um chicote espinhoso no ar para acertá-la, mas então de repente eu agarrei o chicote com minhas mãos nuas. Eu disse a Zan que a escrava dele era bastante obediente, e que, se ele não tivesse coragem de puni-la, eu poderia fazer isso por ele. Donovan apenas bufou com desprezo. E até Zan me desprezou, dizendo para eu não ofender a escrava dele, pois ele era um explorador de classe A antes. Ele declarou que eu precisaria ser forte como um capitão de engenheiro para derrubá-lo. E eu perguntei a ele o que havia de errado com isso, ele ficou confuso e disse que estava apenas preocupado comigo. Mas então Donovan declarou que era tarde demais. Ele não deixaria uma mulher pisotear seu orgulho e decidiu me dar uma lição. Ele começou a arrancar o chicote da minha mão, mas ele nem conseguia tirá-lo do meu aperto firme. Ele se esforçou ainda mais e Zan o avisou para não brincar, pois nenhuma garota poderia vencer um homem de uma categoria de peso muito maior. Donovan respondeu que ele estava tentando sério o seu melhor. E então eu perguntei a Zan se Donovan seria leiloado também. Ele respondeu que manteria Donovan como seu escravo pessoal e treinador para os outros escravos. E essa era uma boa notícia para mim, porque eu não precisava me preocupar muito em perdê-lo após ele ser atingido por um trem. E então eu joguei Donovan no ar antes de mandá-lo para o andar de cima. Zan ficou boquiaberto de espanto com isso, mas eu não me importei com ele. Eu me virei para Nanaka e tirei o colar dela, vendo que ela estava sangrando. Usei magia de cura para curar suas feridas e a abracei, dizendo que voltaria em breve para buscá-la, e que, enquanto isso, ela deveria suportar os problemas que encontrasse aqui. Eu me virei para dizer ao administrador sobre a janela quebrada e ele disse que eu não precisava pagar pelo conserto. Ele até me agradeceu por ter ensinado uma lição a Donovan, pois ele sempre falhava em fazer isso sozinho. Quando voltei para a pensão, vi um carro familiar estacionado do lado de fora. Meu irmão saiu do carro e ele estava realmente furioso comigo. Ele disse que eu poderia contar a ele toda a história quando chegássemos à capital, e quando vi Julius no carro, amaldiçoei o príncipe inútil, que nem sequer conseguiu impedir meu irmão de nos encontrar. Quando chegamos à capital, Léo começou a beber pesadamente em uma mesa de chá, perguntando a Julius e a mim se tínhamos alguma consciência comum. Ele perguntou como poderíamos agir tão imprudentemente, mas Julius respondeu que eles haviam encontrado o local do leilão de escravos, então tudo estava bem. Léo se acalmou antes de dizer que também havia pesquisado e descoberto que o primeiro-ministro Godwin estava organizando o leilão por conta própria. Eu disse a ele que o leilão aconteceria em mais 2 dias, e Léo entrou em pânico ao começar a planejar a grande tarefa. Enquanto isso, comecei a encarar Julius, ele deu um pequeno sorriso e perguntou se eu queria torta de maçã como ontem. Fiquei com raiva dele sem motivo, mas então Léo nos interrompeu, dizendo que ele já tinha um plano. Primeiro, ele queria que eu voltasse para casa, mas eu recusei, dizendo que era a única coisa que eu não podia fazer. Léo achou que a única razão que me impulsionava era ter uma punição física com Godwin, mas eu respondi que era ainda mais do que isso. Eu disse que desde pequena via os bons sofrerem enquanto os tiranos maus continuavam a prosperar. Acredito que esses gananciosos e cruéis não poderiam ser punidos por meios comuns, e que eu teria que fazer algo com eles à minha maneira. Levantei-me abruptamente e disse que os tiranos egoístas e gananciosos eram os alvos mais gratificantes de se chutar. Léo e Julius tiveram suas reações habituais ao meu lado violento, e eu disse que uma pessoa comum nem sequer conseguiria derrotar um tirano. Mas como eu sou filha de um duque de alta patente, eu ficaria bem. Julius concordou comigo, para a decepção de Léo, que temia que meu temperamento violento pudesse arruinar a reputação da família. No entanto, o problema maior era que poderia haver alguém do Império Vanquish lá no leilão. Tanto eu quanto Julius ficamos tensos ao ouvir isso, porque o Império Vanquish tem tido conflitos com o nosso reino da Palestina nos últimos 300 anos. Eles são conhecidos por serem selvagens, só respeitando a força como o único sistema hierárquico, e são governados por magos poderosos. Embora negociações de paz recentes tenham começado com os 2 países, Léo confirmou a informação de que a Força Aérea Vanquish havia contatado Godwin recentemente. Coincidentemente, na mesma época, Godwin estava tendo uma reunião com alguns oficiais da Força Aérea Vanquish. Ele ficou furioso comigo por ter arruinado a festa de Kyle e seus planos, e ordenou que os cavaleiros me removessem.
O Cavaleiro Ruivo aceitou alegremente a tarefa e voou em seu dragão, mas Godwyn não ficou satisfeito com sua atitude presunçosa. Naquele momento, uma garota disse a ele para esquecer os magos e ver o que ela tinha. Ela apontou uma arma para Godwyn, mas como armas ainda não haviam sido inventadas neste mundo, não sabíamos o que era. A garota nos disse que era um presente da deusa Pálmia, e Godwyn puxou seu colar, dizendo que tínhamos um presente dela. Não achávamos que aquele recipiente de cerâmica chato poderia fazer alguma coisa. Mas quando a garota quebrou um vaso com um tiro certeiro, ele ficou chocado até a medula. Aquela garota não era outra senão Tereneza, a namorada de Kyle, e ela disse a Godwyn para usar essa arma, que poderia matar até os inimigos mais temíveis, para vencer suas batalhas futuras. Mas o vídeo termina aqui. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.